Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí do canal Snake Python. E hoje, galera, acho que vai ser uma coisa bem bacana, tá? Que acho que é um setup bem conhecido. Esse setup ele facilita a gente em alguns quesitos, por questão de utilizar basicamente indicadores técnicos, mas tem algumas pegadinhas aí que a gente vai ver no meio do caminho. E assim, já de antemão vou avisando que a gente não consegue fazer todo o processo num vídeo só, tá? Então eu escolhi alguns setups que a gente pode replicar. A gente vai começar aí com o famoso setup do Didi. E eu vou criar uma playlist para cada setup e a gente vai modelando, configurando e acertando aí cada um até a gente chegar no final. Mas como eu falei, a gente não consegue fazer tudo em um vídeo só porque há bastante detalhes e muito interessantes esses detalhes que vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Então, galera, sem mais demora, vamos lá, tá? Já estou aqui com a minha telinha, então deixa eu ativar aqui meu Virtual Environment e a gente vai começar instalando nossa ferramenta de backtest, né? A gente vai instalar o nosso famoso Yahoo Finance e eu vou instalar a famosa Thealib. Tá? Então aqui para mim já está tudo instalado, tá? Porque eu já havia instalado previamente. Porém, tem uma coisa interessante para quem utiliza o Windows, tá? Essa ferramenta aqui, essa biblioteca chamada Thealib, ela precisa de uma compilação quando ela é instalada, justamente porque como é feito muitos cálculos, a gente ganha muito mais em questão de performance e tempo quando a gente utiliza uma biblioteca já compilado, né? A gente fica mais próximo da linguagem da máquina ali e a gente tem uma performance um pouco mais rápida. O Python ele é uma linguagem interpretada, mas grande parte dos seus módulos, né, suas funções que já são, como eu posso dizer, agregadas já junto com a parte do Python, elas já estão otimizadas para rodar na melhor performance possível, já está compilado. Mas algumas outras bibliotecas não estão. Mas isso é muito devaneio. Mas vamos lá. Se vocês entrarem nesse site aqui do GitHub, desse repositório aqui, tem um repositório chamado Thealib Build, onde esse cara ele já compila para vocês o Thealib. Então, basicamente, vocês vão verificar a versão do Python de vocês. Então, esse daqui é o Python 3.10, Python 3.11, 3.11, Python 3.12 e o Python 3.9. E também a arquitetura do seu CPU, se é 32 bits ou 64. Então você vai instalar ele, né? Você vai fazer o download e você vai vir exatamente aqui, você vai dar um pip install e o nome do arquivo que você baixou. Legal? E aí ele vai instalar sem problema aí, sem muita complicação no seu ambiente. Legal. Então, vamos embora aqui para ação. Vamos criar aqui o setup do Didi Python e vamos começar importando, né, nossa famosa ferramenta de backtest. Então, a gente vai importar aqui o backtesting e a gente vai botar o backtest e a strategy. Bacana. Nós vamos importar nossa Thealib, que também acabamos de instalar. O Yahoo Finance a gente também vai importar. Import Finance UF. E bacana. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui no básico do básico. Então o que a gente precisa primeiramente? A gente precisa, antes de tudo, definir uma estratégia. Então a gente vai criar uma classe, a estratégia agulhada, né? A gente vai herdar aqui as propriedades do framework e vamos definir aqui um init que a gente precisa. Vamos dar um pass e vamos definir o nosso famoso next, que é a interação de cada candle, e a gente vai dar um pass. Legal? Então vamos montar a nossa estrutura aqui. Montando a nossa estrutura, a gente vem para cá e a gente pega o ticker, que vai ser o YFinance ticker. A gente vai criar aqui Banco do Brasil e vamos pegar as cotações igual
eu tô com o ticket na cabeça. Vamos lá, hein? History. E a gente vai pegar no período de 10 anos. E a gente vai pegar no intervalo diário. Bacana. Então aqui temos as cotações. Vamos instanciar o nosso backtest, né? Com as nossas cotações e com a estratégia da agulhada. Vamos começar com o dinheiro 10 mil, 10 mil, e não precisamos setar a comissão aqui nesse caso. E a gente vai ter o nosso BT Run e o nosso BT Plot. Legal. Vamos rodar aqui. Opa. Aí. Agora vai. Houve um erro de sintaxe aqui. Vamos rodar. Show. Aí a gente já viu o nosso gráfico aqui do Banco do Brasil, com as cotações, com as marcações aqui. Legal. Então, tá o nosso gráfico limpo, né? O famoso Naked Graph. E agora vamos começar a brincadeira, tá? Vamos lá. O que a gente precisa no setup do Didi? A gente precisa definir uma banda de Bollinger, que o Didi utiliza como gatilho, né, de timing para fazer a entrada da operação dele. Eu assisti alguns vídeos antes, né, de gravar e eu anotei os comentários do Didi, então vou tentar chegar o mais próximo possível. Se tiver alguma diferença, alguma coisa que pode melhorar, por favor, me avisem aí que a gente vai acertando nos próximos vídeos aqui dessa playlist. Então vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa de um estocástico, né, que ele usa aí como um dos guias para a operação dele. Ele utiliza a bandas de Bollinger, que é para fazer o timing da entrada, o ADX, que é um indicador também que ele gosta muito, que é o rastreador de tendência para ele, e o famoso DD Index, que é o normalizador das médias móveis, né? Ele faz ele subtrai a média móvel longa da média móvel média e a média móvel lerda, a média móvel rápida da média móvel do meio, e ele tenta normalizar tendo a média do meio como a intermediária, que vai estar sempre no valor zero, né? E é o cruzamento e os movimentos, né? A dispersão da média rápida e da média lenta, né? Então, legal. E a gente também tem o Trix. Então, uma coisa em particular é que no Trix e no estocástico, né, ele também tem uma média móvel aplicada em cima para verificar como é que está a tendência, né, se houve o cruzamento para cima ou para baixo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a modelar esses indicadores. Isso, galera, é muito importante, tá? Porque essa é a parte crucial de entender a ferramenta do backtest. Demorou muito para eu aprender isso daqui, conseguir fazer isso da forma correta. Então já estou mastigando aqui para vocês. E a partir desse vídeo já, qualquer setup que utilizar um indicador técnico, vocês vão estar apto a criar o próprio indicador. Então só por causa disso já merece aquele like e aquele subscribe aí no canal, né? Clica aí no sininho também, que vai chegar bastante vídeos aí. Tá? Tem bastante ideia boa e bastante coisa bacana chegando aí. E bora lá. Então vamos começar aqui pelo indicador do DD Index, tá? Então vamos definir aqui o indicador, que vai ser o DD Index. A gente vai precisar do preço de fechamento, né? Deixa eu deixar aqui tudo em português. Preço de fechamento. E a gente precisa os valores da média, tá? Então da média móvel lenta vai ser 20, a média móvel do meio, né? Vamos colocar ela como normal, ela vai ser período de 8, e a média móvel rápida vai ser de 3. Legal, já temos o autocomplete aqui funcionando para a gente, mágico aqui do Copilot. Então vamos ver. A média móvel, ele aplicou aqui, preço de fechamento, lenta, tá. E os períodos, ok. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer o DD rápido, vai ser basicamente a média rápida menos a média normal,
E o de lento vai ser a média lenta menos a média normal. E vamos retornar os dois. Então, de rápido e de lento. Show! Agora vamos fazer o seguinte. Vamos instanciar aqui, né, esse indicador no gráfico e vamos ver se deu certo. Tá? Então, a gente vem aqui. A gente vai colocar, instanciar o de rápido e o de lento com o de index. E os parâmetros a gente não precisa passar, que já está pré-definido aqui no topo. Então, vamos manter a parte original. Então, se eu salvar aqui, né, vou formatar o código para ficar bonitinho. Se eu salvar aqui e rodar, ele rodou aqui em cima. Vamos lá. Ah, um detalhe. Faltou, eu apliquei aqui da forma incorreta. Sempre que a gente utiliza o Backtrader, ele precisa empacotar o indicador para ele poder conseguir extrair os valores e criar a plotagem automática. Então, como é que a gente faz isso? A gente basicamente chama o self-i dele aqui, que é como ele chama o indicador, e ele vira um intermediário que ele chama o indicador. Legal? Então, aqui a gente está empacotando, né, o de index e com o preço de fechamento, e ele vai cuidar aqui de criar todas as referências para criar no gráfico. Vamos rodar aqui de novo. Bacana. Agora vamos rodar aqui e vamos ter esse resultado aqui. Vamos dar um zoom aqui para ver mais de perto. Opa, então já estão bacana. Já tem o nível 0 aqui e já tem a agulhada lenta, né, e a agulhada rápida. E a gente consegue ver aqui pela questão dos movimentos dele. Show! Então, terminamos o nosso primeiro indicador. Vamos para o nosso segundo indicador, que é o ADX. Então, vamos lá, a gente vai definir aqui o ADX. O ADX tem um fato interessante, né? Porque quando a gente fala ADX, ele só vem aquele número principal que a gente conhece, que a tendência está acima quando ele está maior que 32, etc e tal. Mas aqui eu vejo que eles chamam que tem o DI menos, o DI mais e o ADX, tá? Então a gente consegue utilizar esses três. E aí a gente tem o DI mais, que é o DI plus, o DI menos e o ADX. Vamos fazer assim. Preço de fechamento, o ADX. Vamos conferir aqui. Então a gente tem preço de fechamento em todos, ele utiliza. Ele já faz o cálculo e aplica o ADX. Legal. E a gente retorna os três. A gente retorna D mais, D menos e o ADX. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai chamar como indicador o ADX. Vamos só mudar esse nome aqui. Indicador, para ele não conflitar com essa variável aqui, tá? E ficar mais fácil também de entender. E aqui a gente troca por indicador ADX com o preço de fechamento. Legal? Legal. Vamos rodar de novo. Ele precisa de... Tá, vamos fazer aqui desse outro jeito que eu tinha feito. Esse daqui, esse autocomplete, ele gerou para mim utilizando o próprio TAlib. Mas eu fiz ele calculando... Ele recebe todos os dados aqui. Aqui. E ele não recebe só preço de fechamento. Ele recebe o preço em si, porque ele não usa apenas preço de fechamento. É preço. Ele utiliza o HLC, né? No caso, ele só usa o high, o low e o close. Não seria o HLC completo. Preço. Só que aqui a gente manda ele assim. Aí a função consegue extrair o preço de alta, né? A alta, a mínima e o preço de fechamento. E o window a gente vai mudar aqui para período. Aí tá um pouquinho confuso para mim, porque eu tô habituado a quando fazer, eu deixo ele em inglês mesmo. Legal.
E o data, a gente vai trocar aqui data para preço. Show. Agora vamos rodar. Bacana. Agora vamos colocar aqui. Opa, saiu da tela. Show. Então já temos outro indicador. Já temos o ADX aqui. Isso é só o começo, hein? Só estamos setando os indicadores. Agora vamos para a parte do Trix. Vamos definir aqui o Trix. Então, definir indicador Trix. A gente vai precisar do preço. Vou colocar aqui em português. Vamos colocar aqui o período dele, que vai ser de 9 períodos. Não me recordo, eu acho que o Didi usa o de 9 mesmo, não é o de 8. Mas a gente, qualquer coisa, a gente troca. E uma média pro sinal, que é de 4 períodos. Bacana. Daí eu tenho aqui, ele utiliza o preço de fechamento com o período tal. E aí ele vai calcular uma média móvel em cima do Trix, que é com valor de 4, e a gente retorna o Trix e a gente retorna o valor do Trix, o sinal do Trix, que é a média móvel. Show! E aqui a gente tem o self-Trix, a gente tem o self-sinal-Trix, e a gente aplica com o indicador com o preço de fechamento. Só que aqui ele deu autocomplete errado, ele utiliza aqui preço.close. Bacana. Vamos rodar mais uma vez. Tá ficando bonito isso daqui, hein? E agora já temos o terceiro indicador. Então, a gente tem o DD Index, a gente tem o DI menos, DI mais e o ADX. E a gente tem aqui o nosso querido Trix. Bacana. Agora, falta mais um, que é... mais dois, na verdade, que é o estocástico. Então, bora lá. Vou definir aqui. Estocástico. Difícil escrever esse daqui, hein? Quero ver quem escreve de primeira esse daqui sem errar, hein? Então, a gente tem aqui o estocástico, ele utiliza todos os preços. Ele utiliza... Não, ele utiliza também a máxima, mínima e o preço de fechamento. Aqui a gente vai colocar o período de 8 que ele utiliza. E o período, os dois períodos de 3. E ele retorna o K e o D. Show. Vamos só conferir aqui se está tudo certo. Que é muito importante também, pois a gente, se não fizer de forma correta, a gente vai retornar a gente vai calibrar, né, de forma incorreta o nosso indicador e pode gerar divergência aí no momento de entrada do trade. Legal. Configuramos o estocástico e o último, mas não menos importante, que é a bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger. A gente utiliza também o Didi, usa o valor 8, com o desvio padrão de 2. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui eu utilizei, para ficar de uma forma mais simples, o próprio TALIP, que ele faz todo esse cálculo para mim. Que o default dele já é 2 de desvio padrão. Preço. Aqui vira preço. E aqui vira período. Bacana. E aqui a gente pega banda superior, banda média, bandas de Bollinger e o preço. Então deixa eu ver aqui qual que é o preço que ele utilizava. Ele passa como data. Legal. Vamos rodar aqui e ver se alguma coisa quebrou. Bandas de Bollinger. Bandas
aqui, Bollinger. Legal. Preço, deixa eu ver o que eu passava aqui para ele. Bollinger, eu passava o preço de fechamento. Bacana. Show. Legal, galera. Agora já temos aqui todos os nossos indicadores na tela. Ó. Então já temos nossas bandas de Bollinger. Tecnicamente a gente não precisaria da do meio. Temos nosso DD Index. Temos o nosso ADX, com o DI+, DI- e o ADX. Temos o nosso Trix e temos o nosso, deixa eu só arrumar aqui para ter certeza, e o nosso estocástico. Legal? Então, galera, essa foi, tá, a primeira etapa para a gente deixar tudo configurado, deixar tudo bonitinho. E depois, no próximo vídeo, a gente vai começar a brincar um pouquinho, porque tem algumas nuances aí que a gente tem que levar em consideração antes de botar esse amiguinho nosso para rodar, tá? A gente tem que ver algumas inclinações para saber se está inclinado, para saber se está com tendência. O ADX tem bastante segredos aqui também que a gente tem que levar em consideração. Então agora a gente tem que quebrar em pedacinhos, né? Validar se todos os nossos indicadores estão calibrados, estão sendo calculados da forma correta. E aí a gente começa a partir para o backtest. Beleza? Então, galera, inicialmente é esse o vídeo. Então, aguarde o segundo episódio desse daqui, que a gente vai entrar mais a fundo. Mas, pelo menos, a primeira instância, isso é uma base incrível para todo mundo já ter uma ideia de como é que configura os indicadores e consegue visualizar aqui na telinha da nossa ferramenta aí de backtest. Legal? E, galera, mais uma vez, aquele like maroto, se inscreve aí no canal. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.